desse capítulo do Caibalion, o capítulo 4, né? Que fala sobre o todo. Isso, capítulo 4. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou ler essa parte aqui que começa o capítulo, onde ele fala: sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental, o Caibalion, onde ele fala que a substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real, etc. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Então, aqui ele começa a ter não sei se é uma definição, mas algumas referências do que seria o todo, que é aquilo que é substancial, que é essencial para a existência. Se é finito, não é o todo. Se um dia ele começa e acaba, não é o todo. Então, no que eu gosto de pegar como referência é o da professora Lúcia Helena Galvão. Acho que você já conhece, que eu já dei como referência aqui, onde ela é uma filósofa, né? Então, ela traz a questão nesse capítulo do Caibalion, porque quando a gente fala do todo, muitas pessoas definem também como Deus. Só que quando a gente define como Deus, a palavra Deus acaba deixando de uma forma limitada o todo, né? Porque se a gente coloca como Deus, a gente já vê uma figura já definida como sendo uma figura masculina, do gênero masculino. Aqui, na parte cristã, católica, a gente tem aquela imagem de um Deus que pune, um Deus que pede para aquele discípulo matar o filho, né, que é o que é escrito na Bíblia. Então, fica aquela imagem limitada, humanizada do que é o todo. Então, aqui, quando o Caibalion traz essa questão, ele coloca como o todo, porque ele é o todo, ele não é finito, ele é o incognoscível. No livro ele fala que o todo é o incognoscível, onde não tem como a gente entender plenamente o que é esse todo, porque a nossa visão humana, ela sempre vai ser limitada até um certo ponto, porque a gente não consegue ultrapassar essa questão. E nos vídeos da professora, da Lúcia, ela vincula, ela mostra bastante a relação entre religiosidade e a filosofia. E uma coisa que a gente vem falando, conversando bastante na questão da filosofia, onde a gente olha, a gente tem um culto religioso voltado para a linha da Umbanda, porém olhando a espiritualidade como algo maior, que não necessita das giras, não necessita de uma casa religiosa para aquilo acontecer. Então, todo o desenvolvimento que a gente realiza, as práticas, é para que cada um tenha a sua própria comunicação com a espiritualidade. Dentro da Umbanda, a gente tem... A Umbanda, ela não é politeísta, ela é monoteísta, ou seja, nós acreditamos em um Deus, que seria o todo, né? Porém, dentro da Umbanda, a gente tem a presença dos orixás. Tem a presença dos orixás, tem a presença dos guias, né? Mas isso não representa o todo como o todo em si. Os orixás, eles representam uma parte de Deus. Então, dentro daquilo que a gente
estuda como fundamento, que é o que o Rubens Saraceni trouxe, coisa que muita gente aí fora, uma hora vocês vão cruzar com alguém que critica ou não concorda com a visão que o Rubens Saraceni trouxe. Porém, eu gosto do fundamento que ele trouxe, porque ele traz bastante uma visão dos orixás como sendo energia. Então, ele separou os 7 tronos, onde os tronos, cada trono, ele é um sentido da vida do ser humano, e ele é polarizado, né, em positivo e negativo, e dentro de cada trono tem as suas polaridades. Então, por exemplo, no trono da fé, no sentido da fé do ser humano, nós temos regendo Oxalá e Logunã, onde Oxalá é o magnetismo da fé, e Logunã, ela purifica, ou ela tira a questão do fanatismo religioso. Então, em todos os tronos a gente vai ter essa polaridade, porque a gente entende que aqui nós, no nosso olhar humano, nós somos polarizados. A gente tem o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, a luz e as sombras, e assim vai. Então, para nós, seres humanos, entender através dessa polaridade, fica mais fácil, mas não que ela seja uma verdade absoluta. De repente, a gente pode ter uma informação lá na frente que cai por terra essas informações, e está tudo bem. Então, conforme a gente vai andando, caminhando, a gente vai entendendo de formas diferentes. Uma vez eu até falei que primeiro a gente constrói um monte de coisa, né? A gente constrói nosso castelinho para depois lá na frente a gente vai e derruba tudo. Ou seja, nós como seres humanos a gente precisa de algumas referências, porque se a gente falar o todo, ele é muito distante. Como que eu vou chegar no todo? Né? Então a gente fica com aquela dificuldade de caminhar, porque o todo ele é o onipotente, onisciente, sabe de tudo, e eu sou uma pulguinha ali. Então, quando a gente... Por isso que tem também a questão da mitologia, onde é humanizado muito os orixás, onde existe o guerreiro, onde tem as brigas, e isso não só na mitologia iorubá. Se a gente for ver na Grécia, no hindu, tem muito essa questão humanizada dos deuses, né? Então, é uma forma do ser humano encontrar em si uma parte de Deus. Porém, a filosofia que a gente vem falando convida para olhar o que tem além daquele arquétipo, daquela personificação que existe através da simbologia. Então, por isso que eu falo, entenda uma base, um princípio, para a partir daquele princípio, cada um conseguir pensar sobre aquilo e não ficar preso dentro de uma caixinha, dentro de uma receita, né, onde eu vou falar, o padê vocês vão fazer assim, assim, assado. Mas na hora, existe uma receita básica, porém, no momento em que você for fazer, você precisa sentir o que é que aquele a quem você vai oferecer está pedindo. Existem ingredientes básicos. O que a gente tinha aprendido? Pimenta é inteira, o limão é inteiro, cortado em cruz, então a regra básica é essa. Só que, em alguns momentos, houve uma necessidade de colocar as rodelinhas da pimenta, colocar os limões em rodela. Então, tudo isso a gente precisa estar bem desenvolvido na questão da comunicação para conseguir ouvir o que eles estão pedindo, o que a entidade está pedindo, o que o orixá está pedindo. Então, o pessoal que fez a iniciação agora em Exu e Pombagira, orixá. Então, vamos entender. Deus, né? Deus, orixá, irradiação de Deus, dentro de cada um dos sentidos. E depois, mais para baixo, nós temos os orixás intermediários, onde vão estar irradiando suas forças para as entidades. Então, uma parte das entidades pode sim ter sido encarnado no planeta, outros em outros planetas,
Então, ele já tem uma certa experiência dentro do relacionamento humano. Então, por isso que ele, muitas vezes, as entidades, eles têm esse conhecimento. Vou pegar um exemplo dos malandros, onde os malandros foram muito aqueles que viveram na boemia, na questão de cobiça da mulher e do homem do outro. Aí a gente pensa, né, tá, mas e o que eles têm a ensinar pra gente? Né? Se a gente for ouvir os contos de malandro, sempre fala, né, que nega, deixa esse seu homem aí, vem viver comigo, todas essas questões, mas fala muito da questão do relacionamento, do jogo de cintura, onde você não, se você não ir pela condição onde você só vai realizar aquilo que você quer, aquilo que o seu ego está mandando, ou aquilo que você determinou para você como sendo a sua própria verdade, e não levar em conta o desejo do outro também, o que o outro tem de valor, e convive com você, vai ficar muito complicado este relacionamento. Então, tem muito disso. Porém, a primeira coisa que a gente precisa olhar é quais são os meus valores. Então, que para mim é imprescindível nessa caminhada. O que eu não abro mão? Então, uma das coisas que todos vocês precisam ter em mente é quais são os meus valores. Para, a partir daí, vocês começarem a entender os fundamentos da Umbanda e entender o que é viável, o que não é viável. E muitas vezes, quando a entidade falar algo para vocês questionarem, mas não é um questionamento de que tentar na dúvida a entidade que está falando. Muitas vezes, você pode chegar para a entidade e não ter muitas vezes a gente não tem conhecimento do que acontece do lado de lá. E às vezes fica na dúvida. Então, para que não fique a dúvida, onde a dúvida apaga um pouco a fé, você questiona, mas por que tal coisa? Por que eu precisaria estar fazendo dessa forma? Aí a entidade, ela vai estar te explicando. A entidade que trabalha na luz, ela quer que você entenda o processo e também tenha fé. Se ela falar assim, isso não importa, faça e você vai acontecer, entenda a mensagem que está por trás de tudo isso. Porque, então, existem momentos de quem é a entidade. Por quê? Ela piscando. Então, tem também o porquê de da entidade estar falando. Uma coisa que eu tenho para mim é assim, sempre que uma entidade, não importa quem seja ela, me fala alguma coisa, eu tento entender. Porque, como a gente estava falando antes, não existe coincidência para as coisas acontecerem. Tudo é uma engrenagem que encaixa na outra. E ela vem num exato momento em que é preciso realizar algo. Então, se uma entidade falou algo para mim que na hora eu não entendi, mas eu sinto, então por isso que eu falo bastante, sinta o que chega, a energia que chega. Quando você sente e no sentir faz sentido, mas no racional não faz, acalma o coração, acalma a mente e deixa a coisa acontecer. Porque muitas vezes é uma mensagem que chega para você que naquele momento não faz tanto sentido, mas depois, no processo, na caminhada, ela se encaixa. Ela se encaixa com alguma experiência, se encaixa com algo que aconteceu na minha vida e uma série de outras coisas. Então, por isso que a ansiedade nessas situações com as entidades não vai funcionar. Que é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você pedir para Deus, do todo, dá-me paciência, o que ele vai fazer? Ele não vai te dar um pó de pirlim-pim onde você fica, não tenho mais ansiedade. Não, ele vai te dar situações para que você supere a ansiedade
e tenha paciência. Quem nunca viveu quando a gente ia no banco, né? Quando a gente tinha aquela questão de ficar na fila do banco, onde você está numa fila, a fila do lado anda, que é uma beleza. Aí você vai lá, vou para lá, né? Só tem mais um. Sendo que aquele mais um tinha um monte de boleto para pagar e fica lá horas e horas. E a fila que você estava andou até umas 3 pessoas depois que estava de você. Quem nunca vivenciou isso? Ou até na fila, num trânsito. Você está lá, numa fila, onde você sai daquela fila, vai para uma outra que estava andando, de repente ali é onde você vai, para, e a outra fila anda. Então, o que é? Quais são as mensagens que chegam para você? Então, muitas vezes, hoje é muito falado, né? Questão de horas iguais, horas espelhadas, borboleta, aqui é algo comum, né? Borboleta, grilo, louva-a-Deus, sapo, mas imagina, um lugar onde não tem esse tipo de insetos, animais. Aparecer algo para você, o que será que o universo está querendo te trazer de mensagem? Então, a gente, o que a professora Lúcia fala, tudo está conversando com a gente através de símbolos. E a filosofia leva a gente a olhar o que está por trás de toda essa simbologia. Então, muitas vezes, a entidade ela não vai chegar para você e falar. Você fala, ela chega para a entidade e fala, o que eu preciso fazer? Eu estou em dúvida. Ela vai te dar uma resposta que vai te deixar muito mais na dúvida do que esclarecedora, porque ela vai te fazer pensar. Então, muitas vezes, a entidade ela te responde através de enigmas. Muito, muito, muito raro a entidade vai chegar e falar, olha, vai por este caminho, meu filho, vai por este caminho, porque é ali que vai ser a coisa certa. Eu duvido muito hoje em dia uma entidade chegar e falar dessa forma. Ela vai te jogar muito mais dúvidas para você refletir sobre aquilo, até mesmo para você pensar, será que é isso mesmo que eu tenho que seguir? O que eu estou sentindo no meu coração? Né? Então, por isso, essa questão também de se conhecer, de saber quais são os seus valores e seguir através dos valores. Tá? Então, é isso que a espiritualidade vem trazendo, e é uma coisa que eu sempre falo, que é para vocês entenderem as mensagens que chegam nas entrelinhas. Né? Uma vez, o que no vídeo da professora Lúcia fala, ela diz assim, Deus, ele se apresenta de diversas formas. Na Grécia, muitas vezes, se você está com dificuldade de entender o amor, ela dá o exemplo de Platão, né? Platão, ele vivia numa comunidade onde tinha um centro, e em volta ele existiam vilas, e cada vila era como se fosse, aqui vai ser Artemis, aqui vai ser, como é que chama o deus da guerra? Ares, né? Aí tem Eros, que vem essa questão da sexualidade. Então, se a pessoa tinha dificuldade em entender um sentido ali para ela, ele falava, você vai morar X tempo dentro dessa vila, dessa sociedade. Para quê? Para que você entenda o amor, porque é isso que você está precisando. Então, quando você entender o amor, aí a gente volta a conversar e vamos ver qual é a sua necessidade depois do amor. Se a gente for pensar, é exatamente o que a linguagem dos orixás vem trazer para a gente. Então, na leitura do Ori, foi lido seu orixá de frente, o orixá de junto e o ancestral, onde o orixá de frente é muito daquilo que você mostra para todo mundo, o que você é. O orixá adjunto vem te trazer muito para você sentir o que é você. Então, aquele sentir vai te ajudar a você ser o positivo do orixá de frente, para que os dois, em equilíbrio, consiga te levar no positivo do orixá ancestral. Então, é o olhar
daquilo que você precisa. Se veio, no momento, um orixá Ogum, um orixá Oxum, no meu caso, orixá Nanã, é olhar quais são as qualidades positivas e negativas que existem, que regem esse arquétipo, esse orixá. E qual dele está fazendo parte da minha vida. Então, eu olho para aquilo e entendo, nossa, eu sou muito ciumenta, ou muitas vezes eu sou muito ranzinza. Então, eu vou olhar no arquétipo de Nanã, é o arquétipo da anciã. Se a gente for olhar para aqueles que são mais velhos, tem essa questão da sanidade mental. Em contraponto, eu tenho a questão da sabedoria por certa vivência. Então, a pessoa, teoricamente, a pessoa mais velha é aquela que carregaria a sabedoria. Então, eu tenho esses dois polos. Enquanto eu tenho aquela perda de memória, né, que vem a questão da sanidade mental, a perda do que vem também com os problemas de saúde, como Alzheimer e tal, é uma questão da idade avançada. Mas, por outro lado, eu posso trabalhar esses pontos negativos e levando para o positivo. Porque lembra o que a gente já falou lá na questão da polaridade? Do mesmo tempo, do mesmo tamanho, e que o seu maioral também falou, acho que na constelação. Da mesma forma que eu tenho o positivo, ou as sombras, é a mesma potência que eu tenho do lado oposto. Então, se eu não olho as minhas sombras e eu não acolho essas sombras, olhar para a sombra não é porque eu vamos supor, se eu tenho uma agressividade e muitas vezes eu fico nervoso, fico irritado, não é porque eu vou olhar para isso que eu vou me permitir ser a todo momento agressivo. Muito pelo contrário, é eu olhar para isso e entender em que momento que essa agressividade vem à tona, da onde ela vem, para que eu consiga entender, então eu tenho o domínio das minhas sombras. Então eu consigo potencializar, por exemplo, quem tem essa questão da agressividade, por exemplo, num momento de perigo, eu consigo colocar não que eu vá ser agressivo, mas eu consigo colocar isso para fora ao ponto dessa energia me proteger. Se eu caminho a questão da espiritualidade, onde eu tenho maior contato, num momento de perigo, quem eu chamo? Exu. Quem já teve momentos em que chamou Exu e Exu livrou? Kaori já teve. Eu também já tive. Em momentos em que era algo assim, já na cabeça já estava predeterminado. Ah, morri, pronto. Mas não. Quando você tem esse contato, você chama, eles vêm. Então, entra na questão da fé também. Então, eu acredito, só que eu falo por mim. Eu, nessa questão da fé, eu sou muito daquele crer para ver. Ver para querer. É o contrário. Crer para ver. Porém, quando eu entrei para a Umbanda, foi muito pagando para ver. Então, eu tive que deixar um pouco de lado a questão de não ter fé para começar a ter fé. Então, para mim, eu acho que muitas pessoas também são assim, eu preciso entender o mecanismo da coisa. Então, por isso que neste momento do nosso estudo, eu trago uma mescla de coisas para a gente falar sobre física quântica, a gente fala sobre constelação, a gente traz questões do psicológico, para a gente entender como as coisas funcionam. Porque se a gente for olhar naquela primeira questão que a gente conversou do Kybalion, o todo é mental. Então, se eu estou num plano onde eu tenho a matéria, onde essa matéria é energia, porém numa vibração mais baixa, por isso que eu consigo tocar. Se eu baixar a minha vibração com o que se passa no meu mental, se eu estou ligada no que está acontecendo nos noticiários, ligo a televisão, coloco no noticiário, é tragédia, é notícia, Big Brother, falando sei lá, só essas notícias boas que passam no noticiário. Eu entro na internet, é coisa
muitas vezes, fúteis, onde não agrega, onde fica falando da matéria, onde fica falando de moda, onde fica falando de fulano, ciclano. Então, eu preciso fazer um filtro de tudo aquilo que entra, porque isso vem diretamente para o meu mental. É o que vai dominar os meus pensamentos. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, através da internet, escolher aquilo que vai agregar no meu dia a dia. Então, eu posso fazer as escolhas mais conscientes para me direcionar. Então, se eu não quero ter pensamentos negativos, como o todo é mental, então eu uso a informação, eu uso a internet de comunicação para direcionar o meu mental para algo mais elevado. Posso estar ouvindo músicas, posso estar ouvindo palestras, os vídeos que a gente sempre manda dos meninos está excelente. Eles acertaram assim em cheio no programa do Paranormal, porque é muita gente. E quando a gente está sozinho, parece que só a gente sente as coisas. Mas quando começa a ver que as pessoas estão falando de ET, estão falando de seres ultradimensionais, estão falando de espíritos, estão falando de Exu, estão falando de materialização. Até então, para mim, materialização muitas vezes era charlatão, que estava lá querendo se ganhar. Mas não. Quem assistiu o vídeo, a live do Marluz, ele fez ali na hora. E os meninos também ficaram impressionados. Como uma saliva onde ele põe lá, você vê a baba aqui, você vai pensar, vai babar tudo na mão do menino. Quando ele vai, cospe ali, cai uma pirâmide, um cristal. Nem quem estava lá presenciando acreditou naquilo, porque é algo que na nossa mente não era possível. Mas se a gente começar a entender essa questão da materialização, na questão do éter, qual é o nome que ele falou, que é aquela baba? Eu esqueci o nome. Você lembra, Ti? Não é éter. Legal! Tô comprando na cabeça. E qual sabor vamos escolher hoje? Acho que pode ser o pai. Plasma. Oi? Plasma. Plasma. Isso, plasma. Então, ele é um médium que o corpo dele produz o plasma. E esse plasma, ele se densifica tanto ao ponto de materializar aquilo. E vendo esse vídeo, eu entendi uma coisa que o seu Sete falou para mim, aqui em questão das firmezas. Então, quando o médium consegue manter o seu mental equilibrado, estou rindo do Dinho. Então, o que o seu Sete falou para mim, em questão das firmezas. Quando o médium consegue manter a sua vibração elevada, quando ele consegue manter pensamento elevado, tudo elevado, e se manter emocionalmente equilibrado, não é tanto necessário que você mantenha firmeza acesa, vela, água, cachaça, uma série de coisas. Quando o médium está em equilíbrio. Mas pensa bem, se a gente lida com aquilo que está lá fora, é energia vinda de tudo quanto é lado. A gente não sabe quem está bem, quem não está. Muitas vezes, quando a gente trabalha fora, trabalha no mundo corporativo, trabalha em contato com o público, é muito denso. É muito denso. O fato de atender pessoas, para mim, já é uma questão muito, muito densa também. Por mais que eu esteja num lugar isolado, no meio do mato, com vegetação abundante, mas mesmo assim, nos atendimentos via internet, existe aquela questão energética. Ainda mais quando a gente trabalha com a questão mental, do psicológico, é muita introspecção. Então, é muita atenção que despende daquele momento.
Então, muitas vezes, a gente não está em dias bons todos os dias. Então, por isso a necessidade. Ainda mais a gente aqui tendo a casa onde muita gente vem, então é necessário manter vela, no mínimo vela e cachaça ali para a esquerda. Tem que estar aceso o tempo todo. Então, isso a gente vai fazendo toda essa manutenção, toda a manutenção. Porque algo que também possa acontecer para vocês também descarrega aqui. Porque aqui também é um ponto de descarrego. O que é evitado aí acaba caindo para cá. Então, o reforço disso também é. E é aquilo que a gente fala. A egrégora, ela é formada, né? Onde todo mundo se conecta. Então, como cada um anda, também interfere na vida do outro. Então, muitas vezes a gente passa por algumas situações onde a gente não sabe nem de onde que está vindo essa energia. Então, por isso que a gente precisa também, essa questão do desenvolvimento, é a gente entender também quem eu sou e o que é meu, que é a questão da defesa psíquica, que a gente estava falando da vez passada. A defesa psíquica começa pelo meu mental. Então, eu entendendo quem eu sou e como eu estou nesse momento, eu consigo criar uma blindagem onde nada entre no meu mental. Pode até entrar por tempo muito rápido. Então, eu já faço uma limpeza. Isso é mental. Porque eu determino que eu estou bem, posso fazer uma meditação rápida de 5 minutos, dentro do carro, dentro do banheiro, onde quer que seja. Onde eu faço uma limpeza energética mentalmente e, da partir dali, tudo fica bem. Então, tudo depende do que eu determino para mim e também para o outro. Então, nessa próxima aula do desenvolvimento, eu quero trabalhar bastante a questão das energias. Para vocês sentirem bastante a sua própria energia. Eu estava até conversando com a Regina na questão das diferenças, onde a gente tem o reiki, né, onde ela é canalizada, onde o reikiano é um canal de energia, onde a energia vem, passa e passa para outra pessoa. A gente tem o jorei, tem a diksha, né, o jorei, ele vem numa canalização feita através foi feita no Japão, né, através do Pao Sui. A gente tem a diksha, que é uma canalização feita lá da Índia. Então, existe um orbe dourado lá na Índia, que é sustentada por gurus, e hoje é sustentada pelo filho do casal de gurus, onde a gente tem uma iniciação, onde a gente recebe aquele orbe dourado na coroa, e a partir do momento que eu mentalizo aquilo que eu vivenciei na iniciação, eu consigo transmitir para outra pessoa. E é exatamente isso. E uma das coisas que eu também passei como experiência foi um curso que um americano trouxe, chamada cura recognitiva, onde ele quebra totalmente as questões religiosas, onde você não precisa de patuá nenhum, e a energia está, onde é aquilo que a gente respira, o prana, isso é a energia. Então, ele ensina a captar essa energia, o prana, e eu consigo centralizar e direcionar para onde eu quiser. Que também tem a ver com que os especialistas em Tantra também trabalham, porque ele canaliza uma energia e se conecta pelos vórtices energéticos da pessoa. Do Tantra é muito mais voltado para os 2 chakras mais básicos. Então, ele faz essa movimentação de energia para que o chakra, a partir do básico, a energia flua e desbloqueie ou equilibre o vórtice dos demais chakras, onde a conexão entre a parte inferior e a parte superior é o coração, é o sentir. Então, hoje, o ser humano, ele muitas vezes, ele parou de sentir as coisas, por conta de muita crença do sistema, da crença da matriz. Então, é necessário a gente voltar agora, de novo, a sentir, porque o chakra cardíaco está muito bloqueado. Eu visto muitas máscaras que me impedem de sentir aquilo que eu tenho,
no meu coração. E muitas vezes, quando eu sinto, a minha mente duvida. Será que é verdadeiro isso que eu estou sentindo? Será que é amor? Porque muitas vezes o amor é muito confundido com paixão. Então, eu estou apaixonada. Mas eu te amo. Peraí, isso é paixão ou é amor? Existe uma diferença muito grande. Então, a gente vai entender o amor através de Oxum. Oxum é o amor de Deus. É uma parte de Deus que vem mostrar o que é o amor. Mas não é o amor humano, é um amor que é muito maior. É um amor que onde eu vou amar o meu companheiro independente do que ele faça. Existem momentos em que eu amo tanto o meu companheiro que eu preciso deixá-lo ir. Porque eu amo. Vai doer? Lógico que vai, porque eu ainda o amo. O meu desejo é compartilhar a minha caminhada com ele. Mas o desejo dele pode não ser mais esse. Então, o meu amor é suficiente, grande e maduro, ao ponto de deixar o outro ir, mesmo que eu o deseje estar do meu lado. É essa questão de olhar além daquilo que a gente sente como ser humano. Então, é nessa pureza dos sentidos, dos 7 sentidos que a gente traz dentro de fé, conhecimento, amor, evolução, e todos os 7 tronos, para a gente entender o que é a essência de cada trono, que é o fator que eu sempre falo. Gravem o fator que é de cada orixá e aprofunda naquilo. Um exemplo. Fator de Oxum é agregador. Por isso que ela também é a orixá da riqueza. Quando você agrega elementos materiais, riqueza, dinheiro, você fica rico, porque você agregou a questão material. Então, você fica rico na questão financeira. Por isso que ela representa, porque o fator de Oxum é o agregar. Quando eu agrego o meu sentimento com o outro, onde eu tenho um equilíbrio, eu tenho o amor pelo outro. Então, eu agrego aquilo que eu sou em plenitude com o que o outro também é em plenitude. Então, eu não sou a tampa da panela de ninguém. Eu sou a própria panela com tampa, onde junta uma outra panela com tampa para a gente formar um conjunto de panelas. Essa ideia que foi dada de que a outra metade da minha fruta, a tampa da minha panela, eu vou encontrar no outro, é uma ideia de que falta algo em você. Então, eu sempre vou procurar algo que me preencha. Só que nunca, jamais o outro vai preencher se eu não estiver completo. O outro sempre vem para transbordar aquilo que eu já sou. Então, se você olhar o fator de Obaloaê, é transmutador. O que é transmutar? A gente já vem falando também no Kybalion. Transmutar, o que a alquimia estudava, fazia na antiguidade, era transformar chumbo em ouro, no sentido de que eu transformo o homem ignorante num homem sábio. E Obaloaê é o senhor dos portais. Se a gente consagra a medicina, a gente começa a entender como trafegar essas dimensões. Mas primeiro eu preciso entender a minha vida aqui. Eu preciso estar aterrado, entendendo essa ilusão que eu vivo, que é a Matrix, que é o plano terrestre, para quando eu for trafegando nessas outras dimensões, eu entenda que no momento eu estou aqui, então eu entendo as outras dimensões para conseguir trafegar entre elas. Mas o que eu venho realizar agora é neste plano. Porém, eu tenho a visão de outros lugares, de outras coisas, de outras posições, para que eu entenda melhor as coisas aqui neste plano e eu melhore o relacionamento entre as pessoas que eu convivo, entre as pessoas que eu convivo dentro do trabalho. Isso é o mais difícil. A gente conseguir conciliar as coisas.
Então, por isso que a gente traz uma mescla de coisas, né? Estuda tanta coisa para chegar em algo simples. É simples, mas dependendo, às vezes a informação é tanta. Eu tenho estudado a questão das medicinas, tanto da ayahuasca, e agora estou entrando na questão do cogumelo, onde existe estudos científicos onde tanto a ayahuasca quanto a psilocibina, que é o cogumelo, ela tem, como é que fala? Ela tem substâncias que ela regenera a parte neuronal. Então, mesmo pessoas que têm, e já está sendo estudado para trabalhar na questão de Alzheimer, uma série de outras coisas, mas ainda não é regulamentado, porque isso vai causar um boom, né, na questão da medicina. E quem está no poder não quer isso, porque hoje existe a indústria da doença, né, por trás de tudo isso. Então, é complicado. A gente está lidando com os poderosos, que não querem soltar o pedaço da carne, o pedaço do osso. Então, tem uma série de coisas que proíbem. Mas, já usando na questão ritualística, a gente já consegue ter acesso a algumas coisas. Né? Porque hoje a única coisa que é permitida, o uso desses enteógenos, é só em rituais espirituais. Então, precisa estar tudo regulamentado, onde a casa seja permitido ser a condutora dessas experiências. Porém, o que eu descobri, assim, estudando a questão do cogumelo, é que tem a questão realmente alimentar. Então, você precisa estar com a energia mais sutil. Existe um prazo de pelo menos 15 dias entre uma ritualística para outra, para que o seu corpo tenha uma melhor assimilação daquele composto, e também o mental consiga, a gente aqui nesse plano, consiga ter uma assimilação melhor daquilo que vem. Então, muitas vezes, a consagração da medicina de forma contínua, ela acaba sendo confusa. Não é que ela que é criada uma dependência como se fosse uma droga. Porém, muitas pessoas, pelo fato de se apegar pela vivência, porque é muito mais fácil a gente entrar em contato com o invisível durante a consagração da ayahuasca ou de qualquer outra medicina, do que sem nada. Então, por isso, muita gente prefere estar num ritual de ayahuasca, porque o contato é muito mais fluido, porque a medicina, ela meio que neutraliza o seu corpo físico e o seu querer. Então, aquilo é conduzido por uma força maior, que é a inteligência da medicina. Então, tem essas questões também. É mais fácil, porém, eu vejo assim, existe como você chegar nesse nível sem a medicina, numa simples meditação, porque a partir do momento que você já sabe o caminho, é muito mais fácil você chegar até lá sem nada. Porém, por isso que eu falo, olhem a consagração como um estudo de si mesmo. Como você lida com a força, como que é a graduação da medicina para você, corpo físico, isso também interfere, as atividades no dia a dia também interferem. Então, tudo isso interfere. Então, é um estudo de si. Então, tem que ser algo mais acompanhado. Porque senão vai cair na loucura. Eu estou ficando louca porque muitas vezes eu não consigo conciliar as coisas que chegam, ou às vezes deixa de chegar também. Eu também já passei pelo momento em que não tinha mais nada, nem miração, nem informação. Então, a gente também precisa entender esses processos. A egrégora que a gente está fazendo parte também influencia e uma série de outras coisas, né? Isso acaba interferindo.
E tudo isso, né, na questão da gente falar sobre o todo. Porque o todo é tudo e nada ao mesmo tempo. Só que se a gente racionalizar o tudo e nada, a gente vai querer entender o nosso tudo e o nosso nada. Então, quando fala que Exu é o tudo e o nada, é difícil. Que Exu atinge a... Como é que é a frase? Que Exu atinge o passarinho com a pedra que ele tacou ontem, no amanhã. Exu mata o passarinho hoje com a pedra que ele atirou ontem. Isso. Então, se a gente ficar olhando com a nossa racionalidade, é difícil. Mas, se a gente deixar muito aberto também, a gente não chega e fala, nunca vou chegar a entender Deus, então deixa para lá. E hoje está muito forte essa questão do chamado para essa expansão de consciência. É necessário, não dá mais para ficar brincando. Como diz a Tcheme, menino está passando. E se a gente for ver, tem uma live também de um menino que ele trabalhou nas Forças Armadas lá dos Estados Unidos, onde é muito nítido a interferência dos extraterrestres. Meu, lá é escancarado. E o cara é médium. Ele via espíritos de guerreiros que já não estavam mais encarnados, e ele via os extraterrestres. Ele tinha visão, ele foi abduzido, e por algum motivo ele acordou na abdução dele. E ele viu que o extraterrestre lá, ele se assustou, porque o cara acordou. Como assim acordou? Era para acordar, porque era alguma informação que vai além até do controle dos extraterrestres, que é do todo. Essa unificação extradimensionais, que já existe essa comunicação. Então, é uma tecnologia muito além do que a nossa própria tecnologia consegue mensurar. Mas hoje já existe toda essa comunicação. Tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nos ataques, estão estourando balão de não sei do que, falam que abateram nave de extraterrestre, coisa que eu duvido, porque a tecnologia deles é muito mais avançada que a nossa, sendo que uma arma é igual querer o índio lá de trás querer guerrear com arco e flecha com quem tem metralhadora. Não tem como vencer. Então, todas essas questões tá vindo muito à tona para a gente refletir. Então, muitas vezes, o que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes eu questionava muito essa vida da caminhada espiritual. Porque, se a gente for olhar, a gente não tem mais vida social. Vamos chamar de vida social. Onde a gente vai viajar para férias, onde a gente vai para balada, onde a gente vai para, sei lá, até mesmo para festas de parentes. A gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas. E muitas vezes eu questionava, poxa vida, mas a gente vai parar de se relacionar com a nossa família, com a sociedade. Mas se a gente for olhar, a nossa família, ela é um laço ao qual a gente nasceu, um seio familiar onde a gente nasceu, onde algo precisava acontecer ali. Só que hoje o chamado é muito mais além disso, porque a gente precisa criar uma consciência em nós mesmos, e nessa consciência que a gente adquire em nós, é como uma vela. Eu acendo a minha vela interior e eu levo para onde eu convivo. Para alguns vai ser um convívio maior com essa sociedade, por conta do trabalho,
E para outros existe uma necessidade também até de abandonar o trabalho do mundo aí fora, que foi o meu caso. Então, eu saí desse meio empresarial, de convívio com as pessoas, para voltar nesse trabalho mais espiritual, mais até dimensional, porque a gente trabalha todas essas questões de conhecimento, de levar esse conhecimento para as outras pessoas, entender como lidar com os processos da ayahuasca, porque é muito difícil, que nem tem alguns psicanalistas que atendem pessoas que foram abduzidas, porque é um entendimento, é um olhar diferente. Você entender, dentro da psicanálise, algo que foge totalmente do que é normal. E se a gente for olhar a ayahuasca, medicinas xamânicas da floresta, também é um trafegar em dimensões diferentes. Então, é um olhar diferente. E a espiritualidade também. Uma coisa é a religiosidade dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, e a outra é dentro da parte espiritual, onde você tem o convívio com os espíritos. Eu vejo gente morta a todo momento, né? O filme. Eu vejo gente, eu falo com gente morta, eu vejo gente morta. Então, é também saber lidar com a morte. Então, é aquilo que no livro fala. Se dentro da ideia do todo que você tem existe um fim e não uma eternidade, dentro de uma ideia que você cria dentro de você existe uma ruptura, um fim, ela é ilusória. Ela não faz parte de uma verdade absoluta, porque o todo, ele é absoluto, ele é infinito, ele é imensurável, então ele não acaba. Por mais que a gente estude, a gente nunca consegue chegar no fim, porque não tem como, porque ele é tudo. Então, quem já vivenciou uma experiência de amor verdadeiro, quem já experienciou a justiça, quem já experienciou o equilíbrio, quando você teve um equilíbrio, quando você teve uma ponderação, você viveu Deus dentro de um sentido. Então, nada abala, porque aquilo que você sentiu foi Deus. Quando você tem um contato com a natureza, onde você sente a presença dele e você não consegue explicar, você teve uma experiência. Uma coisa que mudou o meu olhar sobre isso foi quando eu fui no retiro, no primeiro retiro que eu fui, que realmente mudou a minha vida, que foi o primeiro contato com a ayahuasca que eu tive. Lá era na floresta também, era mais fechado que aqui, porque não tinha contato com nada, não tinha barulho, não tinha nada. E eu me isolei no momento que estava lá, a gente podia fazer o que quiser. Eu fui caminhar e fiquei num ponto onde não tinha ninguém. E eu comecei a questionar Deus. Eu questionei Deus. Falei, você existe mesmo? Me dá um sinal, mas um sinal que eu entenda, que eu sinta verdade nisso. Naquele momento não tinha vento, não tinha passarinho, não tinha nada. Mas veio, eu não sei que bicho que era aquele, ele fez um barulho tão grande, mas no exato momento em que eu pedi o sinal, veio um barulho tão grande na árvore que eu estava sentada ali, eu olhei, eu me assustei, mas naquele momento eu entendi, era o sinal que eu pedi. Se eu tivesse justificado que, não, isso aí é passarinho, não sei o quê, eu perdi a oportunidade de entender o sinal, porque eu pedi. Então, quando eu peço, ela vem. É só eu me abrir para entender os sinais. Então, naquele momento, mudou todo o meu ver de Deus. Eu comecei a ir numa caminhada, e entrei na ayahuasca, entrei com preconceito, e a partir dali, eu acabei entrando na Umbanda, e assim foi, e hoje já é um caminho sem volta, de entender tudo isso, de entender essa comunicação com Deus.
Se eu quiser me comunicar com ele diretamente, existe a possibilidade. É só eu entender que a resposta é dada por ele. Uma mensagem lida no Instagram, num post, também pode ser uma mensagem de Deus, por intermédio da comunicação digital. Então, é só eu me abrir para isso e entender tudo isso. Pessoas que entram no meu caminho falando coisas assim que eu nem imaginava, também são sinais divinos. E se eu não abrir meu coração para aceitar esses sinais, eu vou achar que foi mera casualidade, foi uma mera coincidência. Só que uma frase que eu já coloquei na minha vida é que coincidência não existe. Ninguém entra no nosso caminho à toa. É o que eu estava falando até antes da gira, né? Que eu acendi a vela para trancar ruas. Naquela gira, onde teve a gira de Exu e ia ter a iniciação, eu realmente pedi que não venha quase ninguém, porque senão ia atrasar muito a nossa. Imagina, a gente terminou 5 da manhã. Imagina se tivesse aquela renca de pessoas que teve. Nada por acaso. A sua mãe está certíssima. Nada por acaso. Só que dessa vez, o que eu falei? Eu acendi uma vela para o seu trancar ruas e pedi. E eu cantei aquele ponto. O que for bom, botar para dentro, o que não for, deixa lá para fora. Mas não é o bom, é algo que não é necessário naquele momento. Então, as pessoas que não foram para vir naquele momento, não vieram. Não é que elas não são boas, mas não era o momento delas. Não para aquele trabalho específico. Vieram exatamente as pessoas que precisavam daquele axé e para o trabalho necessário. Então, é o que eu falo. Não tenham medo. Não tenham medo. A partir do momento que você tem contato com o seu guardião, não tenham mais medo. Porque quando você chamar por ele, ele vai estar lá. Você sentindo ou não, ele está lá. Então, tudo que chega para você é algo que você tem capacidade de lidar. Então, respira e enfrenta. Sem medo. Porque não tem porquê. Isso foi algo que eu aprendi com o meu Exu, com o seu 7. Em lidar até com as assombrações na forma literal da coisa, lidar com a assombração mesmo de eu não vejo, mas naquele momento eu vi a assombração aparecendo, entrando. E naquele momento ele estava comigo. E a partir daquele momento eu não tive mais medo. Eu sempre fui uma pessoa que senti presenças, eu não via, mas eu sentia a presença, e o fato de sentir a presença já me arrepiava todo e já saía correndo. Acendia, jamais vou atravessar, igual lá, né, na Gaúcha, jamais vou atravessar de luz apagada. Hoje não, eu sinto a presença, mas tá tudo bem, porque eu sei também que eu tenho uma proteção. E se eu tenho essa proteção e chegar algo, é algo que eu preciso aprender a lidar. Então, isso tudo são coisas que a gente vai aprendendo, que nem o que o seu maioral falou, antes de voltar a fazer as atividades aqui, mais assim, continuamente, né? Ele falou que eu precisava fazer o trabalho, porque no fazer o trabalho, muito aprendizado ia vir. E realmente, é não ter medo de realizar as coisas, porque o aprendizado vem de uma forma muito tranquila, muito fluida. Então, é acreditar realmente na espiritualidade que caminha com você e não se prender em nenhuma caixa. Entender que o todo está em todas as casas, está na sua casa. Então, muitas vezes, se a gente acredita que há um obsessor, na nossa mente a gente vai criar isso. Então, muitas vezes, aquele obsessor, sim, existe, porque você que cria. Mesmo que inconsciente. A maior parte do que nós vivemos é vivido no inconsciente. Pode falar, Claudine. Vou aproveitar o gancho que você deu aí, né, sobre a questão do obsessor, né, que a gente acaba materializando isso, né. Teve uma situação semana passada lá na loja, né, que uma senhora entrou lá
e ela começou a falar umas coisas um pouco tanto quanto negativas, assim. E até, tipo, previu eu sendo meio que coagido por um casal. Enfim, eu sentia só pelas palavras dela a acidez no ambiente, tipo, se espalhando. Aí, beleza. Aí, em contrapartida, eu ia respondendo coisas boas e positivas para ela, né? Tipo, se isso acontecer, eu vou desejar que eles possam, sei lá, melhorar, enfim, fui respondendo coisas boas e sempre mantendo o equilíbrio. E conforme eu fazia isso, ela ia me cortando toda hora. Tipo, não deixava eu terminar. Aí já fui percebendo muito aquilo, né? Aí ela foi embora, tal, desejei tudo de bom para ela. Aí, por um momento, eu parei para refletir aquela energia toda que ela colocou ali dentro começou a entrar dentro de mim, da minha mente. Só que aí eu falei, não, peraí, não, isso daí não vai acontecer comigo. Aí eu comecei a defumar todas as coisas, falando as palavras positivas para dar o equilíbrio necessário, porque ela jogou o equilíbrio para baixo. Eu falei, não, vou reequilibrar isso aí. E foi dissipando tudo, foi dissipando, 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 e eu acabei com aquilo. Saiu da minha mente e foi embora. Eu lembrei disso porque você tinha falado, né, para a gente observar a capacidade da influência mental no próximo. E foi duplo isso, né? Ela, por um instante, influenciou o meu, e aí, em contrapartida, eu falei, não, eu vou devolver isso para ela, e foi isso que aconteceu. É bem isso, é o que a tia também falou, forma pensamento. Então, quando você aprende a lidar com a energia da natureza, você aprende a lidar com defumação, com incenso, com vela, com uma reza, né? A gente, para quem já vem do templo, fazer pagelança também é um aprendizado onde você consegue a entender a energia necessária ali, e como lá é um tempo polimata, você trabalha com várias linhas. Então, o contato com várias linhas também agrega muito. Você aprender a fazer um mantra, você aprender a fazer uma reza xamânica, você aprender a fazer cantar um ponto, você cantar uma série de coisas. Você chamar aquilo que vem. O búdico, fazer uma reza búdica. Então, são ferramentas. Então, é aquilo que eu estava falando na aula passada. No que você veste. Então, a partir do momento que você veste o branco, que você fala, eu sou um bandista, então, entende-se que você consegue lidar com coisas da natureza. Então, você sabe manipular energeticamente as coisas. Como? Pensamento, vibração do que eu falo, vibração de um elemento. Então, quando você coloca a estola, e onde a estola tem o verde, quando a estola tem o verde e o vermelho, quando a estola tem verde, vermelho e o azul, onde a estola é dourada, tem também, não é algo egóico, para você falar, eu sou tal coisa. Tome muito cuidado. A partir do momento em que vocês foram iniciados no Ministério de Exu e Pombagira, vocês carregam o mistério. Então, vestir o mini brajá, você está vestindo algo que fica luminoso. Então, vocês precisam entender qual é a energia que vocês carregam. Por isso que eu falei para vocês estudarem. Leia o livro Orixá Exu, leia o livro Orixá Pombagira, para vocês entenderem essa energia. Porque não é um adorno. O mini brajá, a estola, não é um adorno. Então, a partir de eu colocar o brajá de sacerdote é uma responsabilidade absurda. É bonito? É bonito, mas o que você carrega com aquilo é o que fica escancarado, é um outdoor. Pode atacar que eu dou conta. Mas é igual a gente usar como é que chama? O japamala de Kali. Ah, você usa de Kali? Então vamos ver se você é o devorador de demônios mesmo. Entende? Não é porque é bonitinho que eu vou usar. Se eu não sei fazer mantra, eu não vou usar japamala. Mas então, se eu sei usar um japamala, então eu vou usar. Porque aquilo domina. É igual você encher de armas
de granada, revólver, metralhadora, chegar na guerra você não saber usar nada. É a mesma coisa. Pode falar, cara. Aí você falou dessa questão, né, do quanto a gente fica visível, né, para o outro lado, quando a gente faz parte de uma egrégora, se é iniciado e vai se aprimorando. Essa senhora aí que eu acabei de fazer o relato, ela lançou um comentário assim, que eu tava todo de branco e tava com a guia do cacique, né? Aí ela falou, esse é de qual religião, né? Eu falei, hoje eu faço parte da Umbanda, né? Ela falou, eu percebi por causa do escolar. Aí, tipo, depois você falou isso, eu falei, então acho que foi um teste mesmo, né? De certa forma, para ver se eu sabia lidar. Foi bem, assim, em outros tempos eu confesso que eu acho que isso iria me abalar muito, mas foi tranquilo, assim, eu consegui lidar com essa situação. Mas não foi nada de outro mundo também. Uhum. Se a gente olhar tudo como aprendizado, como como é que fala? A professora Lúcia fala no vídeo dela, toda e qualquer definição ou experiência que a gente tem é pedagógica, é um aprendizado, né? Então é muito importante a gente olhar para isso. Pode falar, Lê. Você pode falar um pouco mais sobre o Brajá? Porque eu não conheço essa guia. Não é uma guia, né? Chama Brajá. Mas o seu maioral me pediu, né, um Brajá dele. E eu não sei assim, o que significa, qual é o peso que tem ali, né? Que arma é essa? Enfim, se puder explanar um pouco mais, agradeço. A Lê foi pega de surpresa, né? Então, o maioral deu o Brajá para ela usar, ou seja, ela vai confeccionar o Brajá. Então, assim, para nós, que a gente está sob o comando do seu maioral, o Brajá dele estou sob a proteção do seu maioral, porém, eu tenho a responsabilidade, porque eu carrego esse Brajá. Então, essa questão também, assim, se você está sob o amparo e a guarda do seu maioral, ele é um ser, assim, além do que a gente consegue entender. Seu maioral, ele não é simplesmente um Exu. Ele é um Exu muito próximo ao Orixá Exu. Então, ele vem na execução de propósitos e ele está ali para realizar, em vários lugares. Então, quando o Brajá, ele significa uma força. O Brajá, ele é composto de sete linhas, né? Então, no Brajá do seu maioral são 7 linhas, tem a quantidade certa das bolinhas, né, das miçangas, separadas por pedras, que ele intuiu. Seu maioral, como eu já falei para vocês, para algumas pessoas, ele tem 3 faces. Ele se apresenta tanto como o rei das 7 encruzilhadas, como seu Lucifer e também como seu maioral. Ele se apresenta tanto na Quimbanda quanto na Umbanda e em outros lugares. Onde existe uma brecha para ele, e o que eu entendi, ele está com pressa porque ele tem um propósito de elevar a consciência dos seres humanos. Então, é isso que ele quer. Então, lugares que tem a brecha da possibilidade de atividades que elevem a expansão da consciência, ele está lá. Então, o Brajá significa que você faz parte do exército do seu maioral. Então, é isso. Assim como o Brajá de sacerdote, que é aquela dos 7 tronos que eu uso, ela tem os 14 orixás. Então, do lado direito, eu carrego os 7 tronos, e o esquerdo eu carrego o mistério do seu maioral, que é o seu maioral, além dele ter essa energia masculina, tripla, ele também tem a energia feminina. E esse lado feminino a gente vai conhecer no ciclo de Hecate. Então, é o lado tríplice das bruxas, que é a moça,
a mãe e a anciã, que está nas bruxas. Né? Ela vem como forma de Hecate, é a tríplice, a deusa tríplice. Então, o seu maioral, ele tem essas duas polaridades. Tanto é que na última, nessa gira, ele falou, eu carrego o mistério do buraco negro. Então, para quem quiser entender o mistério do seu maioral, estude o buraco negro. E o que ele faz, o que ele leva. Aí a gente consegue entender um pouco mais do seu maioral. Pode falar, Felipe. Ô, Cláudia, como que funciona para as guias? Você só pode ganhar elas ou você pode escolher ter elas? As guias. Então, a gente tem guias que a gente utiliza no dia a dia, que é essa que você tá no pescoço, aquela que o Pena Branca deu. Algumas pessoas têm a guia do início, exatamente, essa que a Stephanie levantou. Tem as guias de trabalho. Então, essas mais finas, elas normalmente são dadas pelas entidades, onde a entidade, ela te apadrinha para uma certa caminhada. Então, tem uma função, proteção, direcionamento, amparo, então uma série de coisas atrás das guias. Guia de trabalho, quem viu, eu estava com as duas esquerdas e a do seu Pena Branca. Então, a nossa parte, a nossa fundamentação é cada médium confecciona a sua própria guia da entidade de trabalho. Porém, existe uma ritualística, não é assim, vou fazer de qualquer jeito e pronto. Não. Conforme a caminhada do desenvolvimento mediúnico, são 7 catacumbas. Caiu, Cláudio. Foi. Deu uma travada. A caminhada do desenvolvimento mediúnico. Então, nessa caminhada do desenvolvimento mediúnico, é engraçado, é só começar a falar de Exu, começa a cair. Nessa caminhada do desenvolvimento mediúnico, conforme as entidades vão se apresentando, a gente também tem uma ritualística, né? Que aí o médium em desenvolvimento passa a estar na prática mediúnica, que é a faixa vermelha, onde você já aprende a dar passe, porque a sua comunicação já está fluida. Então, a entidade já vai te passar nome, muitas vezes ele vai te passar o ponto riscado, que é a assinatura energética dele, muitas vezes ele vai te passar ponto cantado. Então, a nossa ritualística é, ok, sua comunicação está fluida, então vamos verificar essa comunicação, onde você vai fazer uma semana de esteira para o seu guia. Então, vamos supor, vamos confirmar Exu. Então, você vai fazer uma semana de esteira para o seu Exu, vai mentalizar, vai meditar com ele, onde ele vai te passar o nome dele, quem é o seu Exu, como que é a guia dele, quais pedras ele vai utilizar, se vai pedra, se vai miçanga, se vai o quê? Guia, tá? Uma linha só. No momento de trabalho, é uma linha só, é uma guia. Se vai ser a guia cristal ou se ela vai ser leitosa, se vai ter pingente, se não vai. E todas as guias, os brajás, mini brajás, ela tem uma firma, que é aquela pedra maior, que une uma ponta com a outra. Ali é a descarga energética que existe dentro da guia. Tanto é que tanto do seu Pena Branca quanto a do seu 7 também tem uma ponta maior. Então, aquela entra como uma firma, porque ela é maior onde descarrega as energias. Então, muitas vezes, uma guia pode estourar. Por quê? É a energia que, de tanto que ela sugou, estoura. Então, numa guia, se você conseguir, ou numa guia que estoura, se você conseguir recolher a maior parte das bolinhas, você mantém a energia que existe lá. Você não precisa fazer uma nova consagração. Porque quando a gente tem a confirmação de uma entidade, a gente também faz uma oferenda, assim como foi feita na iniciação. Então, você vai colocar, você vai receber a informação
de qual é a bebida dele, o que você vai precisar, no caso de Exu, o que você vai precisar colocar no padê, quais são as ferramentas que ele vai utilizar. Então, um exemplo, na confirmação do guia-chefe, quem veio confirmado foi o seu Pena Branca da Cachoeira. Então, fiz a esteira para ele, então ele confirmou como sendo guia-chefe, então por isso que o nosso terreiro leva o nome dele, porque ele é o guia-chefe, então é ele quem comanda todos os trabalhos. Ele pouco vem, pouco fala. E até me admirou que na festa de Caboclo foi ele que veio, que normalmente não seria. Mas ele veio e deu consulta. Então, ele me pediu arco e flecha, me pediu cachimbo, ele me informou que ele vai trabalhar tanto com cigarro de palha, cigarro branco normal, quanto cachimbo, quanto charuto. A bebida dele é o suco de milho, ele não bebe nenhuma bebida alcoólica, ele bebe suco de milho. Então, tem uma série de coisas. Então, a guia dele tem as cores. Então, o nome dele é Cacique Pena Branca da Cachoeira. Então, ele tem a regência de Oxóssi, pelo fato de ele ser um caboclo, pelo fato dele carregar o pena, que é de Oxóssi, branca de Oxalá, e da Cachoeira de Oxum. Então, por isso que a guia dele tem o verde, o branco e o rosa, porque é o mistério que ele carrega. Então, tudo isso é apresentado quando você desenvolve essa comunicação. Então, para a gente ter certeza, para não virar bagunça, porque se vocês forem em alguns terreiros, não tem tanto essa questão. Vocês estão me ouvindo? Ficou meio travado aqui. Okay. Então, a pessoa veio lá, vou fazer uma guia assim, sensado, vai e coloca já. Tem confirmação do pai da casa, da mãe da casa. Não tem algo formatado de começo, meio e fim. Então, a gente vem fazendo é algo que é melhor aproveitado, tá? Dinho Kaori, levantou a mão? Uma dúvida que surgiu, essa questão do guia-chefe da casa, né? Acho que foi anteontem, um rapaz no trem, ele parou e me viu com a camisa do Xangô lá, aí ele começou a falar do terreiro dele, que ele tinha também, que o dele era, o guia-chefe da casa era cigano. Aí ele estava explicando as diferenças, né? Quando é cigano é tenda, quando é de baiano era outro nome que eu não lembro, aí a aldeia é de caboclo. Aí agora, tipo, surge uma dúvida, tipo, muda o propósito em geral da religião, a regência, tipo, do guia-chefe? Por exemplo, o nosso é o caboclo, certo? Então já está mais atrelado com o trono do conhecimento. O que significa que os filhos dessa casa, eles vão ser regidos mais por esse mistério ou, tipo, não é muito específico isso? Tem específico, sim. Quando é regido pelo cigano, a gente tem bastante a questão da justiça e da purificação de Oroiná, porque é uma linha do Oriente. Então, a gente trabalha muito em torno da justiça. Então, o tenda de cigano vai trabalhar muito essa questão. São pessoas que necessitam de equilíbrio, de ser purificado. E quando, na linha de caboclo, a gente vai muito nessa questão do conhecimento. É uma flecha que vai certeira para algo. E o que o seu Pedra Branca trabalha é bastante isso. Conhecimento baseado na fé e no amor. É um mistério que ele carrega. Então, todos os trabalhos que a gente tem nessa casa é baseado nisso. Entendi. Nossa, foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar esse jogo agora e, nossa, deu uma boa clareada, assim, e me instigou a até pesquisar mais, assim, sobre os outros terreiros também para ver, tipo, como que funciona para cada um, assim, interessante. Eu pensava que era, tipo, tem um terreiro tal, mas, obviamente, tudo quer fazer o bem, né, cada um na sua necessidade, assim, mas é bem variado, né? Bem sim. Pode falar, Lê. Aproveitando essa questão dos ciganos, eu tenho uma dúvida.
entre Pombogira cigana e a própria cigana mesmo? Qual que é a grande diferença entre essas duas entidades? Tá. A entidade Pombagira carrega o mistério interno. Então, a Pombagira, ela trabalha muito essa questão da feminilidade e das questões emocionais internas. Então, a regência dela está muito direcionada ao que está dentro da lei e ao que está direcionado também pela Pombagira Orixá. Então, ela trabalha muito. Então, Pombagira cigana, ela vai trabalhar o interno, regido pelo equilíbrio e purificação de Oroiná e de Xangô, porque ela tem essa regência, porque ela carrega Pombagira cigana, não é simplesmente a cigana. Então, a cigana, ela trabalha na direita, nem tanto essa questão interior, mas sim o equilíbrio externo. Como você se equilibra e se purifica com a questão externa. Pombagira o interno e a cigana só cigana, mais a questão externa, mas também do feminino, porque é uma cigana. E quando é cigano, vem também trazendo essa questão do masculino. Uma coisa que a Tiene também falou bastante, colocou aqui, e foi muito bem lembrado, é a regência da coroa do pai ou a mãe da casa, do dirigente. Então, por exemplo, a regência da minha coroa a gente tem aqui Nanã, Ogum e Oxum. Então, vai ser muito forte essa questão de trazer a sabedoria ancestral. Então, essa questão da anciã, da sabedoria, dessa ancestralidade vai ser muito presente. O direcionamento e a ordenação de Ogum, porque é o meu adjunto, e a base de tudo, que é a minha essência, que é o amor. Então, o fato do espaço todo aqui se chamar ter amor também tem a ver com essa regência. Então, além de ter o guia-chefe, a questão da regência do guia-chefe, também tem a regência da coroa da casa. A partir do momento, vamos supor, que eu saia, ou morra, ou vamos para o lado de lá, e outra pessoa tome conta, é uma outra coroa, um outro direcionamento que vai ter. Pode mudar. Então, por isso que muitas vezes, quando tem essa troca, tudo muda. Porém, eu entendo que existe uma sequência, no trabalho que a gente realiza aqui, a gente trabalha bastante com uma questão consciencial. Então, eu acredito que mesmo que mude um pouco, ainda siga nessa linha de consciência. Pode falar, Dinho. Não, é uma dúvida que você comentou, né? Se, por exemplo, muda a mãe ou o pai da casa e entra uma outra pessoa com origem diferente, né? Da pessoa anterior. Então, inclusive, nossos guias de trabalho também mudam? Não. Raramente muda. Porque os guias de trabalho, o que pode acontecer, assim, troca de guia. Isso é comum, independente de troca da dirigência ou não. Como, por exemplo, o meu marinheiro mudou. E era uma coisa que eu também não esperava. Antes era o João do Mar e agora é o Martim Pescador. Então, pode ter a troca. Né? O da TM era a Jupira e agora é a Jurema. Então, tem uma troca também. E a gente sabe também, o Preto Velho, do Alexandre Comino, mudou. Então, tem uma série de coisas assim, que acaba mudando por conta da caminhada também espiritual das entidades. Chegou no propósito dela, ela vai fazer uma outra atividade, uma outra coisa. Que também estão nessa caminhada evolutiva, né? E, por exemplo, ainda continuando nessa questão, então, por exemplo, se eu estou frequentando uma casa, vou dar um exemplo aqui que acho que todo mundo já foi, ou a grande maioria foi, né? A gente frequentava o templo Polimata, aí você sentia uma certa egrégora que se manifestava ali com você, e quando você sai de lá, você sente outra egrégora. Então, não é que mudou os seus guias de trabalho, mas é aquela egrégora da casa que era diferente? Isso, porque é muito comum. Se você está numa casa onde se manifestam certas entidades, você passa também a ter aquelas entidades como parte da sua caminhada. Então, muitas pessoas têm o seu pena azul.
porque lá ele é muito presente. Depois que eu fiquei sabendo também que a Yara tem o Caboclo Pena Branca e o mestre tem o Cacique Pena Branca. Então, por alguma semelhança energética também, a gente também é atraído por um certo momento. Aí, ó, a Alessandra tem o seu pena azul. Então, é igual a Kaori, né? Ela também saiu de lá com o seu pena azul. Então, são entidades que podem se repetir, mas isso não quer dizer que é o mesmo. Podem ser espíritos diferentes com propósitos diferentes. Mas tem, como, por exemplo, Caboclo Pena Azul, Caboclo de Oxóssi, Pena também de Oxóssi, porém podendo puxar para o lado de Yansan, porque pássaros vai para Yansan, porque voa. Azul, aí é que tá. Azul pode ser de Ogum ou pode ser de Iemanjá. Aí cabe ao seu caboclo dizer qual é a regência dele. Então, da Alessandra, de repente, pode ser de e da Kaori de Logunã, porque também tem a questão do voo, né? Tem essas questões também. Então, tem particularidades que a sua entidade vai falar só para você, tá? E esta é a nossa comunicação com o todo por intermédio das entidades. Tá? E nada é por acaso, tudo é por uma causa. Certo? Pode ter 2 caboclos, sim. Pode ter. Eu tenho o seu Pena Branca da Cachoeira e eu tenho o Jurema. A Jurema se apresentou lá no Templo Polimata e ela continua comigo. Ela se apresentou porque a Jurema lá no templo é muito forte e ela continuou porque algo ela tem a realizar junto comigo aqui nessa casa. E na força então você tem 3, então abraça os 3 e vamos embora. O Felipe, eu e a Juliana estamos boiando. Calma que logo eles vão se apresentar. São coisas que a gente vai afinando na caminhada. Daqui a pouco perco as contas. Porque assim, médium é aquele que intermedia a comunicação entre o espiritual e a matéria. É só deixar vir. Não necessariamente, como a nossa casa, apesar dela não trabalhar essa questão polimata, é uma casa onde eu abro para a manifestação de seres que queiram trabalhar na luz. Então, a gente tem a manifestação dos arcturianos, teve a manifestação dos reptilianos, que não necessariamente eles são do mal. A gente tem a manifestação dos samurais, por conta da nossa origem japonesa, oriental. Então, a gente tem essa apresentação, tanto é que o samurai do Code ajudou no trabalho anterior. Ele estava com o baiano, pediu licença para o baiano, ele incorporou o samurai para realizar um trabalho específico. Que hoje a gente não tem uma linha específica para samurai, mas podemos ter. Hoje, teoricamente, eles viriam também na linha de Ogum, né? Como o samurai da Tieme. Dentro da Umbanda, ele tinha se apresentado como 7 estrelas. E hoje ele se apresentou como o samurai Takeda, Ti? É Takeda? Não, o Takeda é diferente. O do Sete Espadas, eu não sei o nome dele em japonês. Eu não sei, na verdade, eu não lembro. Mas tem o Sete Espadas e o seu Takeda. 7 estrelas. Então, teoricamente, seriam 13 entidades a se incorporar dentro dessa linha que a gente trabalha. Além dos baianos, boiadeiros, cangaceiros, malandros ou malandas. Você pode ter malando e malanda, da mesma forma que você tem pombagira e exu. Pode ter mais de um exu, pode ter mais de uma pombagira. Para mim, o que vem sem trabalhar é a Dona Sete Rosas Vermelhas, mas já chegou também a Dama da Noite, que foi um caso bem específico, que foi a minha mãe, coisa que eu achava que nunca poderia acontecer, um parente nosso, um elo ligado direto, se apresentar para nós nessa vida, sendo que ela tinha desencarnado, teoricamente, não era tão pouco tempo, mas logo em seguida ela já se apresentou como minha pombagira,
como dama da noite. Eu falei, mas como assim? Uma outra pombagira se apresentando? E ainda eu sentindo a energia da minha mãe? Então, são coisas que acontecem na nossa vida, igual o pool da TM. Era a Jupira e hoje a Jupira é a nossa Ayla. Então, tem muito além do que o todo, assim como o Yasunori. Exatamente, o Yasunori foi o meu irmão que nasceu quando eu tinha 15 anos, a Kaori e o Koji não eram nascidos ainda, e viveu um mês só, e desencarnou. E hoje ele vem e se apresenta como meu samurai. Então, são coisas assim, são vínculos familiares que acabam se criando por algum motivo. E eu acredito que é por interesse do todo que esse trabalho aconteça. Então, a Umbanda é algo muito novo, muito recente. Então, não tem como a gente colocar a Umbanda dentro de uma caixa. Então, eu prefiro deixar isso como algo aberto para que, assim como as entidades, os espíritos saíram do espiritismo, porque eles não tiveram espaço lá, foi criada a Umbanda dentro da religiosidade brasileira, trazendo algumas coisas de matrizes africanas dentro da Umbanda, mas a Umbanda é brasileira. Então, como eles saíram do espiritismo porque não tiveram espaço para se manifestar, e a Umbanda sendo nova, eu a entendo como sendo uma religião, de repente até uma filosofia espiritual, onde se possa ter a manifestação de seres que desejam trabalhar na evolução do ser humano. É assim que eu vejo hoje a nossa caminhada da nossa casa. Em outras casas, pode ser diferente, mas na nossa casa é dessa forma que é olhado e é dessa forma que é trabalhado. Então, por isso que eu junto muitas coisas e a gente chama de Umbanda, só que a gente sabe que não é um nome só, é um rótulo que a gente deu, mas a gente sabe que não é exatamente isso. Não tem um nome específico. Eu até prefiro não rotular para não ficar preso numa caixinha. Ok? Já se estendeu aqui 20 minutos. Então, no nosso próximo encontro, dia 21 de maio, tá? Próxima aula, a gente vai falar sobre o universo mental. Como assim, 21 de maio? 21 do 4. Oxi, 4 não, 21 de março. Do 3. Doidei. É a fome, calma, gente. No marco da agenda, que eu não estou entendendo. Qual é o tema? Vai ser o capítulo 5, o universo mental. Certo? Isso mesmo, Felipe, isso mesmo. Aqueles que gostam de ler, leiam. Aqueles que preferirem o vídeo, escutam o vídeo. Aqueles que preferirem ouvir a professora Lucelena, escutar o vídeo dela. E está tudo certo. O que importa é que a gente está falando a mesma coisa. Certo? Vai. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Parar de